Bem-vindo de volta. Esta é a sessão final da nossa série intitulada Três Mensagens Cósmicas, o conflito final da Terra. Toda esta série foi baseada no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 14, versículos 6 a 12. Essas três mensagens são eternas, urgentes e universais. São mensagens que Deus deu para preparar um povo para o seu breve retorno. Cada uma dessas mensagens foca na segunda vinda de Cristo. Cada mensagem ressoa com esperança. Nesta apresentação, vamos discutir o último movimento de Deus, a Terra, um mundo em chamas, com a glória de Deus. É hora de erguer a trombeta. Jesus está voltando. Durante esta apresentação, gostaria de convidar você a inclinar a cabeça para orar. E enquanto oramos, que nossos corações se encham com a esperança do breve retorno de Cristo. Pai Celestial, agradecemos porque Jesus está voltando. Agradecemos pelas três mensagens cósmicas, três mensagens de esperança eterna, que apesar do que vemos ao nosso redor, com fome e terremotos, com pestilências, com esses vírus estranhos, com a ameaça de guerra nuclear, com o desastre econômico iminente, com o caos e a calamidade na sociedade e entre as nações, não importa o que vejamos ao nosso redor, e até mesmo os desafios em nossa própria vida pessoal e em nossas famílias, nossa saúde, temos a esperança da vinda de Cristo. E assim, conceda-nos aqui essa esperança mais profunda, essa esperança mais ampla, essa esperança mais brilhante, essa esperança maior, enquanto estudamos juntos nesta apresentação em nome de Cristo. Em breve, a Terra estará em chamas com a glória de Deus. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Um dos eventos mais significativos da Primeira Guerra Mundial foi o naufrágio do RMS Lusitânia por submarinos alemães. Esse naufrágio trouxe para a guerra os Estados Unidos e muitas das outras nações aliadas. O Lusitânia foi afundado na sexta-feira, 7 de maio de 1915. A embarcação afundou a 11 milhas de Kinsale, na Irlanda. Quando o barco foi torpedeado e afundado, morreram 1.198 pessoas e houve 761 sobreviventes. Há uma história fascinante que surgiu do naufrágio do Lusitânia. Na verdade, quando o Lusitânia foi afundado, muitos panfletos foram publicados como "Empunhe a espada da justiça, aliste-se na luta da guerra". Isso fez com que muitos soldados se alistassem, muitos voluntários entraram naquela guerra. Joseph Duveen era um negociante de arte e ele havia comprado uma passagem para um de seus jovens especialistas em arte, um especialista em cerâmica, viajar no Lusitânia para a Europa para ver e examinar algumas peças de cerâmica muito exóticas e raras. Quando Joseph Duveen viu os avisos sobre a guerra, ele disse a esse jovem protegido, esse jovem especialista em cerâmica: "Acho que você não deveria ir, recebemos avisos". Esta é uma fotografia do aviso real que os alemães divulgaram. Aviso: viajantes que pretendem embarcar em uma travessia do Atlântico são lembrados de que existe um estado de guerra entre a Alemanha e seus aliados, e a Grã-Bretanha e seus aliados, que a zona de guerra inclui as águas adjacentes às Ilhas Britânicas, que, de acordo com o aviso formal dado pelo governo imperial alemão, embarcações que ostentam a bandeira da Grã-Bretanha ou de qualquer um de seus aliados estão sujeitas à destruição. A embaixada alemã emitiu um aviso de que o transatlântico poderia ser torpedeado e destruído. Então Duveen disse a esse jovem especialista em arte: Eu não acho que você deva ir. Eu não quero arriscar a sua vida. E o jovem disse: Olhe, senhor, quando li sobre o que estava acontecendo no Atlântico, comecei a me preparar. No início, eu ficava sentado em uma banheira de água gelada por 30 minutos. Mas esta manhã, fiquei naquela banheira gelada por 2 horas.
Senhor, não pense que eu deixaria a preparação para um evento tão importante para a última hora. Estou preparado, eu irei. O jovem foi. O Lusitânia foi torpedeado. E, surpreendentemente, esse jovem sobreviveu nas águas geladas e congelantes por 5 horas e foi resgatado. Ele não deixou a preparação para a última hora. O livro do Apocalipse nos exorta. O livro do Apocalipse nos convida a não deixar a preparação para a segunda vinda de Cristo para a última hora. É disso que trata a mensagem dos 3 anjos. Esse é o propósito dessas 3 mensagens cósmicas: preparar as pessoas para a vinda de Jesus. São mensagens de esperança, são mensagens de encorajamento. São mensagens que nos foram dadas por um Deus de imenso amor, que deseja que estejamos preparados. O apóstolo Paulo ecoa as palavras dessas mensagens do tempo do fim, que são o último apelo do céu a um planeta moribundo. Ignoramos as palavras de Paulo e ignoramos essas mensagens por nossa própria conta e risco. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:4 e depois no versículo 6, mas vós, irmãos e irmãs, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Esse é o dia da segunda vinda de Cristo. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Este é um tempo para estar plenamente consciente do que está acontecendo na história da Terra. Este é um tempo de viver no compasso da eternidade, no fio da navalha da eternidade. Este é um tempo para saber que não há nada entre nós e Cristo, que nossos corações estão plena, total e absolutamente entregues a Ele. Este é um tempo para compreender as profecias deste último livro profético da Bíblia, o Apocalipse. Este é um tempo para ter certeza de que tudo em nossa vida que não está em harmonia com Cristo seja entregue a Ele. No livro Testemunhos, volume 8, Ellen White escreve com discernimento profético divino nas páginas 27 e 28. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, devemos estar nos preparando para aquilo que em breve sobrevirá ao mundo como uma surpresa esmagadora. Paulo, no livro de Tessalonicenses, disse que Cristo viria como um ladrão de forma rápida, repentina e inesperada para o mundo. Sim, ele disse. E aqui, esta declaração destaca que haverá para os habitantes do mundo uma surpresa esmagadora. Mas não precisamos ficar surpresos. Não precisamos ser pegos de surpresa. Como escreveu um dos primeiros autores adventistas ao falar sobre a preparação para a segunda vinda, ele disse: a única maneira de estar pronto é se preparar e permanecer preparado. Veja, adiar a segunda vinda de Cristo para amanhã, adiar a preparação para a sua vinda para outro momento, significa que muitas vezes vamos adiar até que seja tarde demais. Essas 3 mensagens cósmicas falam aos nossos corações. Elas falam aos nossos corações para estarmos prontos hoje. Cada geração, desde a primeira vinda de Cristo, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez. Cada geração, nos últimos 2000 anos, ouviu essas palavras ecoarem em seus ouvidos, e é a intenção de Deus que cada geração viva em preparação para a sua vinda, viva pronta para a sua vinda. Mas nesta geração os sinais se uniram. As coisas que Cristo disse que aconteceriam estão acontecendo. Hoje temos mais evidências do que jamais tivemos. Alguém me disse: bem, Pastor Mark, você, como evangelista, tem pregado sobre a segunda vinda de Cristo há 50 anos e dizendo às pessoas que é em breve. Eu disse: sim, se pregamos isso há 50 anos, está muito mais perto hoje do que estava naquela época. Eu prefiro me preparar para a vinda de Cristo durante a minha vida e Ele não vir, mas estar pronto para a sua vinda, do que não me preparar
e ele vir e eu não estar pronto. Não há hesitação entre o povo de Deus. Cristo nos chama para estarmos prontos para o seu breve retorno. E eu repito, a única maneira de estar pronto é se preparar e permanecer preparado. Quais são essas mensagens novamente? Em resumo, o primeiro anjo voa com o evangelho eterno, o evangelho da graça de Deus, para ser proclamado à luz do juízo final do céu, chamando todas as pessoas a obedecerem a Deus e adorarem o Criador. Aqui está uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem para ir até os confins da terra, levando as pessoas a se apaixonarem tanto por Cristo, tão transformadas pela graça de Cristo, a ponto de viverem vidas piedosas e obedientes. Aqui está uma mensagem da hora do juízo, chamando homens e mulheres a obedecerem a Deus. Mas, como a maioria do mundo vira as costas para essa mensagem, o segundo anjo voa em Apocalipse 14:8. Ele diz: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. Como estudamos nesta série, Babilônia é um símbolo de confusão religiosa, doutrina falsa, tradições humanas. Babilônia representa um sistema de religião criado pelo homem. E assim aqui, a mensagem do segundo anjo está nos chamando para longe de todas as tradições humanas. Está nos chamando para deixarmos de colocar o eu no centro. Está nos chamando para longe do humanismo do nosso tempo. Está nos chamando de volta para Jesus e para fazer de Jesus uma prioridade. Está nos chamando de volta para as verdades da palavra de Deus. Babilônia é um sistema que usa imagens ou ídolos para representar seus santos ou seus venerados. Mas a mensagem dos anjos voando pelo meio do céu nos chama de volta à supremacia de Cristo. Babilônia não compreende o estado dos seres humanos na morte, por isso ensina a imortalidade da alma. Ela revive a antiga adoração ao sol, em vez de aceitar o sábado bíblico. Assim, as mensagens desses anjos, essas três mensagens cósmicas, nos chamam de volta à adoração ao Criador, em vez da adoração ao sol das filosofias e culturas pagãs. Ao não compreender a importância do corpo como templo de Deus, Babilônia trata o corpo como uma casa de diversões, em vez de como a morada do Espírito Santo. Por isso, Deus tem uma mensagem para o tempo do fim, uma mensagem que nos chama de volta para dar glória a Ele no que comemos, no que bebemos, glória em como vivemos, para louvá-lo em todas as áreas e aspectos de nossas vidas. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A mensagem dos três anjos, essas três mensagens cósmicas, nos chamam de volta à palavra, para sermos separados, santificados, consagrados pela própria verdade de Deus. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade. Algumas pessoas têm essa ideia de que nunca se pode conhecer a verdade, mas Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta do erro, da falsidade e da apostasia. O terceiro anjo voa, Apocalipse 14, 9, 11. É um alerta contra receber a marca da besta. É um alerta contra aceitar uma união político-religiosa entre igreja e Estado para trazer segurança e paz à terra. O veículo dessa união, é claro, é aquele falso sinal da adoração ao sol em oposição à adoração do sábado. Em todas as profecias da Bíblia, uma besta, naturalmente, representa um poder político ou religioso. Então, a marca da besta representa o sinal de autoridade de um poder político-religioso que tenta unir o mundo em um movimento de unidade global. A besta do Apocalipse, nos capítulos 13 e 14, surge de Roma, como estudamos, como um sistema mundial de adoração. A história vai se repetir. Nos dias do início do Império Romano, igreja e Estado se uniram. Em uma época em que o império estava desmoronando, Constantino, o imperador romano pagão, numa tentativa de unificar seu império, usou o domingo como um instrumento no qual as oficinas eram fechadas,
tornando-se um dia social comum. Líderes da igreja, unidos ao Estado romano, aprovaram decretos e concílios eclesiásticos para santificar o domingo, em oposição à própria palavra de Deus. Isso de fato acontecerá novamente. O livro O Grande Conflito, página 588, diz: por meio dos dois grandes erros. Quais são os dois grandes erros? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás trará as pessoas para debaixo de seus enganos. Enquanto o primeiro estabelece as bases do espiritualismo, o último cria um vínculo de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender suas mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritismo. Eles atravessarão o abismo para apertar as mãos com o poder romano e, sob a influência dessa tríplice união. O que é a tríplice união? Espiritismo, catolicismo e protestantismo apóstata, que abandonou seu verdadeiro amor, Jesus, para aceitar os ensinamentos falsificados do mundo e os ensinamentos falsificados da Babilônia. Este país, a América, seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos de consciência. Como isso realmente acontecerá em um tempo de crise imensa? Em um momento em que parece que este mundo está desmoronando e se desfazendo, em um tempo de incerteza, nesse período, igreja e Estado se unirão. O diabo realizará falsos milagres para reunir, sob o pretexto do veículo da adoração dominical, um dia comum de adoração. Aqueles que não concordarem acabarão sendo perseguidos, incapazes de comprar ou vender, é o que diz Apocalipse 13, e eventualmente haverá um decreto de morte. Agora, uma das ferramentas que o diabo usa para alcançar seu objetivo final de unir o mundo inteiro sob sua autoridade são os falsos milagres. Assim, os espíritos de demônios realizam milagres para promover essa falsa união. Apocalipse capítulo 13, ao tratar da marca da besta, falando sobre esse boicote econômico em que ninguém pode comprar ou vender, nos versículos 13 e 14 diz: esse é o diabo, realiza grandes sinais ou grandes milagres, grandes maravilhas, de modo que faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Na Bíblia, o fogo é um símbolo da presença de Deus. A espada flamejante ali na entrada do Jardim do Éden, a presença de Deus, impedindo que Adão e Eva voltassem, a presença flamejante guiando os filhos de Israel com a coluna de fogo à noite, tudo isso era a representação da presença de Deus. No Novo Testamento, o fogo representa a presença de Deus manifestada no Espírito Santo. Línguas de fogo nos dias de Pentecostes, o fogo da presença de Deus. Mas este é um fogo falso, então esta é uma presença falsa de Deus, um falso movimento do Espírito Santo sob o domínio da besta. Ele realiza, voltando ao gráfico, ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo, falso movimento do Espírito Santo, falsos milagres, do céu à terra diante dos homens. Ele engana. O que ele faz? Engana aqueles que habitam sobre a terra. Por meio dos sinais que lhe foi concedido realizar diante da besta. Então aqui estão milagres falsos que de fato acontecem. Apocalipse 16:14 revela a fonte, a origem desses falsos milagres. Pois eles são os espíritos de quem? Demônios, realizando sinais ou milagres, prodígios. O que eles fazem? Eles vão até os reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Resumindo, Apocalipse capítulo 13 fala sobre a ascensão do poder papal, fala sobre sua influência no mundo, fala sobre um instrumento sob os auspícios do poder da besta para unir todo o mundo pouco antes da vinda de Jesus. E então Satanás libera os poderosos poderes do inferno para realizar milagres falsos ou contrafeitos, a fim de convencer os reis da terra, que muitas vezes têm essa visão humanista, esses líderes políticos, e a ideia de que ver é crer, então esses falsos milagres os convencem. Espiritismo, protestantismo, catolicismo, as nações do mundo, as várias religiões do mundo, unem-se numa tentativa de reunir o mundo nessa unidade.
No livro O Grande Conflito, página 588, continuo lendo. À medida que os espíritos, esses são os espíritos malignos, professarem fé na Bíblia e manifestarem respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como uma manifestação do poder divino. Então ocorre esse falso reavivamento religioso. Mas Deus não é pego de surpresa. Ele está preparando para que a terra seja iluminada com a glória de Deus. E um verdadeiro reavivamento religioso virá em um tempo de agitação global. Desastres naturais, colapso econômico. O diabo agirá com todo o poder e sinais mentirosos para enganar, se possível, até mesmo o povo escolhido de Deus. Mas o povo de Deus foi alertado. 3 mensagens cósmicas, as mensagens dos 3 anjos, deram o alerta, abriram seus olhos, prepararam-nos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. As mensagens dos 3 anjos são a salvaguarda do céu contra os enganos do inimigo. A reforma, a qualquer momento, será concluída. Satanás não entrará em campo sozinho. Deus agirá através de seu povo, do tempo do fim, seu povo dos últimos dias, para restaurar a verdade de sua palavra. Homens e mulheres de coração sincero terão seus corações iluminados com a glória de Deus, com a verdade de Deus. A luz da verdade de Deus brilhará, e à medida que ela brilhar cada vez mais intensamente, milhares e dezenas de milhares responderão a essa verdade, a aceitarão e estarão preparados para a vinda de Jesus. Estará escrito, como está declarado em Apocalipse 14:12, será escrito sobre eles: aqui está a perseverança dos santos, aqui está a perseverança dos crentes, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Jesus terá um povo do tempo do fim, um povo obediente a Ele, um povo que possui a qualidade da fé de Cristo vivendo em seus corações, um povo que confia em Jesus no tempo do fim. Por meio desse povo, Deus revelará sua vontade. Verdadeiros há muito tempo obscurecidos pela escuridão do erro e da tradição, incluindo o verdadeiro sábado bíblico, serão proclamados ao mundo pouco antes do retorno do nosso Senhor. Esta terra será iluminada com a glória de Deus. A reforma que começou no século XIII e continuou pelos séculos XIV, XV e XVI, essa reforma, esse retorno à Bíblia, esse retorno à centralidade de Cristo, esse retorno à graça como o único meio de salvação, esse retorno à obediência a Deus como nosso lema, essa reforma será completada. Essa reforma chegará ao seu clímax em um povo adventista dos últimos dias, que é um movimento de destino levantado por Deus para proclamar sua mensagem final até os confins da terra. Haverá o nascimento de um movimento no tempo do fim. Esse movimento já começou, esse movimento já está ecoando a verdade de Deus ao redor do mundo. Mas haverá, no tempo do fim, um movimento final de Deus, um último mover de Deus. Apocalipse 14:7 diz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Respeite-o, obedeça-lhe. Uma mensagem para ir a toda nação, tribo, língua e povo. Dai-lhe glória em seu estilo de vida. Uma mensagem para o mundo, pois a hora do seu juízo chegou. Uma mensagem para cada homem, mulher e criança no planeta Terra. Adorem o Criador em vez de adorar aqueles que foram feitos pelas obras das nossas mãos. O diabo tentou minar a criação em uma era de evolução, mas o chamado do tempo do fim, o chamado dos últimos dias, o chamado desses 3 anjos é um chamado para adorar o Criador. E está consagrado no mandamento do sábado esse chamado para adorar o Criador. João, em Apocalipse 18:1, fala sobre esse movimento final de Deus. Ele fala sobre esse movimento dos últimos dias e diz: depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. O diabo não envolverá este mundo em trevas. O diabo não triunfará no final.
Jesus triunfará no final. O diabo não será vitorioso no final. Jesus será vitorioso no final. A terra será iluminada com a glória de Deus. Agora, você percebeu o nosso texto, Apocalipse 18:1? Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade. Agora, essa expressão, grande autoridade, é uma expressão realmente impressionante. O Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra para grande autoridade é exousia. Agora, exousia significa autoridade, mas significa mais do que autoridade. Exousia significa poder, mas significa mais do que poder. Exousia é uma palavra muito difícil de traduzir para o inglês ou para outros idiomas. Você realmente não percebe a nuance dela. Mas a palavra exousia tem a ver com vitória e triunfo em poder e autoridade. Ela está relacionada à autoridade de Cristo sobre os principados e potestades do inferno. Portanto, o que Apocalipse 18 está dizendo é que Deus terá um povo nos últimos dias, por meio do qual ele triunfará no momento mais crucial da história da Terra, na maior crise da história do planeta. E seu povo triunfará pela sua graça e através do seu poder sobre os principados e potestades do inferno, e a terra será iluminada com a sua glória. Agora, eu gostaria de analisar com você outras formas no Novo Testamento em que esse verbo exousia, ou melhor, essa expressão exousia, é descrita, grande autoridade. Aqui nós a encontramos em Mateus 10:1. Quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, ele lhes deu poder. Agora, repare que a palavra para poder é exousia. Sobre o quê? Sobre espíritos imundos, para expulsá-los e para curar todo tipo de enfermidade e todo tipo de doença. Assim, nos últimos dias da história da Terra, quando Satanás realizar falsos milagres, Deus, no tempo do fim, manifestará seu poder. Um poder incomum vindo de baixo exige um poder sobrenatural vindo do alto. E Deus, mais uma vez, através de sua igreja, a abençoará com poder sobrenatural. Veremos milagres acontecendo. Os doentes serão curados. Maravilhas inegáveis serão realizadas pelo povo de Deus, porque eles estão totalmente, absolutamente comprometidos com Cristo. Eles não estarão realizando esses milagres. Eles serão os instrumentos que Cristo usará para realizar esses milagres. Mas veremos o poder milagroso de Deus agindo no tempo do fim. Haverá milagres falsos? Sim, muitas pessoas serão enganadas por esses milagres falsos, certamente. Qual a diferença entre milagres falsos e verdadeiros? Nós compartilhamos isso em outra apresentação, mas para resumir, caso você tenha perdido, milagres falsos levam você a se sentir satisfeito consigo mesmo, separado da obediência a Deus. Milagres falsos não têm nada a ver com obediência. Mas milagres genuínos e autênticos sempre nos conduzem de volta à obediência à lei natural de Deus, à lei moral de Deus. Milagres genuínos sempre nos levam à confissão sincera e ao arrependimento. E assim, essa palavra exousia é uma palavra de poder e triunfo. Aqui ela é usada novamente em Mateus 28:18. Jesus veio e falou com eles, dizendo: agora, esta é a grande comissão de Cristo aos discípulos, a igreja do primeiro século. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra autoridade, novamente, é exousia. E em poucos anos, os discípulos proclamaram o evangelho ao mundo conhecido daquela época. Como eles fizeram isso? No poder de Cristo. Como eles fizeram isso? No poder do Espírito Santo. Então, no tempo do fim, quando parece que tudo no mundo está desmoronando, quando há uma união entre igreja e Estado, quando o povo de Deus é oprimido, o poder da chuva serôdia do Espírito Santo é derramado sobre eles, e a igreja se levanta tão gloriosa quanto o sol, tão formosa quanto a lua, tão forte quanto um exército, de acordo com Efésios 5. E a terra é iluminada com a glória de Deus, porque a igreja de Deus se levantou para a ocasião. Deus tem um povo totalmente, absolutamente comprometido com Ele, e sobre esse povo Ele derrama o seu Espírito Santo. No tempo do fim, o Espírito Santo será derramado com um poder sem precedentes. O Evangelho se espalhará rapidamente até os confins da terra.
Este evangelho do reino, segundo Mateus 24:14, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta é a promessa de Cristo. Este é o apelo de Cristo para você e para mim. Faça parte de algo grandioso. Faça parte de algo magnífico. Faça parte de algo glorioso. Não brinque de ser igreja. Não fique apenas nas periferias da fé. Este é o momento de compartilhar Cristo. Este é o momento de compartilhar a esperança de sua breve vinda. Este é o tempo de urgência para compartilhar a beleza de sua mensagem dos últimos dias com o mundo. Este é o momento de compartilhar as mensagens dos 3 anjos, essas 3 mensagens cósmicas no conflito final da Terra, com seus amigos e vizinhos. Apocalipse 18:1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo com grande autoridade, exousia, poder, com grande triunfo, vitória. Agora repare, a terra foi iluminada com a sua glória. O que significa a terra ser iluminada com a glória de Deus? No livro do Apocalipse, há 3 coisas que estão ligadas: a glória de Deus, a honra de Deus e o poder de Deus. Quando Satanás desafiou o governo de Deus no grande conflito entre o bem e o mal, milênios atrás no céu, ele desafiou a glória de Deus. Lúcifer queria a glória de Deus, ele desafiou a honra de Deus. Lúcifer queria a honra de Deus e ele desafiou o poder de Deus. Deus levantará no fim dos tempos pessoas que terão apenas um interesse: a glória de Deus, não a sua própria glória, não o egoísmo egocêntrico. A honra de Deus, não a sua reputação. O poder de Deus, não o seu próprio poder, e não em busca de poder por vaidade ou ambição pessoal. Agora, quero que você perceba como essas 3 coisas estão ligadas como a solução definitiva para o grande conflito no livro do Apocalipse. Apocalipse 4:11. Digno és, ó Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Portanto, Deus como Criador é digno de glória, honra e poder. Esse é o verdadeiro tema do grande conflito. Esse é o tema dessa luta intergaláctica entre Cristo e Satanás. Quem é digno de glória, honra e poder? Observe Apocalipse 5:12. Você tem a mesma expressão em uma ordem um pouco diferente, mas é a mesma. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque Jesus é digno da nossa honra. Porque Jesus é digno da nossa glória. Porque Jesus é digno de ser aquele que detém o poder de todo o universo. Porque, em primeiro lugar, ele nos criou, Apocalipse 4:11. Em segundo lugar, ele nos redimiu, Apocalipse 5, ali no versículo 12. Mas repare na ligação entre poder, honra e glória. Veja Apocalipse 19:1. Os remidos de pé no céu com Cristo, quando o pecado, o sofrimento e a doença não existem mais. Quando a tristeza não existe mais. Quando a dor acabou, quando o mal foi destruído, quando o pecado foi esmagado por Cristo, quando a vitória pertence a Cristo, nós estaremos ali com Jesus e diremos o quê? Salvação, glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus. A controvérsia terminou. Um só pulso de harmonia vibra por toda a vasta criação. O pecado e os pecadores não existem mais. E nos mundos incontáveis, querubins e serafins cantam: glória, honra e poder a Ele. Apocalipse 21:26, novamente, eles trarão a glória e a honra das nações para ela. Revestidos com a glória de Cristo, cheios de um só desejo de honrar a Cristo, entramos naquela cidade santa. Satanás, a serpente maligna que enganou Eva, está esmagado e desaparecido para sempre. Aquele anjo maligno, o ser de brilho deslumbrante que se rebelou contra Deus, um dia será destruído, queimado, consumido. Todos aqueles poderes terrenos que buscavam sua glória, bestas que se levantam e caem, Babilônia se levanta e cai, Medo-Pérsia se levanta e cai, Grécia se levanta e cai, Roma se levanta e cai. Roma é desfeita.
a essa união amalgamada de igreja e Estado, a idade das trevas no tempo, união política de igreja e Estado, mas todos esses poderes que se levantaram e caíram buscando sua honra, buscando sua glória, agora desapareceram na insignificância. Aqui está a boa notícia. Há uma coisa que vai durar, há uma coisa que vai perdurar, há uma coisa que atravessará as eras incessantes da eternidade. Nós cantaremos glória, cantaremos honra, cantaremos poder a Cristo. O grande conflito chegará ao fim. Jesus conquistou esse direito quando nos criou. Jesus conquistou esse direito na cruz do Calvário, quando carregou nossos pecados e culpa. Jesus, ressuscitado dentre os mortos, intercede por nós, e Ele é aquele que é digno de glória, honra e poder. Encantado por seu amor, preocupado com sua honra, seu povo do tempo do fim revela sua glória, seu caráter amoroso e abnegado a um mundo egoísta e sem Deus, e a terra é iluminada com o caráter de Deus. Porque um povo do tempo do fim que não deseja nada além do que ele deseja, que não quer nada além de agradá-lo, que se preocupa com sua glória, sua honra, que se preocupa com sua reputação no universo, esse povo do tempo do fim sai e proclama a mensagem do seu amor. A mensagem de sua graça, a mensagem de sua misericórdia, a mensagem de seu poder incrível, as mensagens de sua força eterna e a mensagem de seu breve retorno e a esperança de seu breve retorno. O que é a glória de Cristo? Êxodo 33, 18, 19. Moisés disse, mostra-me a tua glória. E Deus disse, farei passar toda a minha bondade diante de ti. A bondade de Deus é seu caráter. A terra se enche da glória de Deus à medida que a bondade de Deus é derramada através do seu povo, enquanto eles revelam seu caráter. A terra será cheia da glória, da bondade, da graça de Deus quando um povo do tempo do fim sair e proclamar essa graça. 1 João 3, 1, 2 diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ao vir a Cristo agora, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas você se lembra do que a Bíblia diz? Amados, agora somos filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Deus está fazendo algo na sua vida hoje, mas Deus quer fazer muito mais. De acordo com Hebreus 12, 1, 2, Jesus é o autor da nossa fé, mas Ele também é o consumador dela. Cristo começou a fazer algo na sua vida. Filipenses 1, 6, 7 diz, esta é a confiança que tenho nele, que aquele que começou boa obra em mim irá completá-la. Deus quer fazer muito mais por você. Por mais que você conheça a Cristo, Ele quer te encher ainda mais com sua graça. Por mais próximo que você esteja dele, Ele quer te aproximar ainda mais. Ele quer que você o conheça e que o conheça intimamente. Ele quer encher o seu coração com a sensação da sua presença, a sensação do seu amor, a sensação da sua graça. Amados, diz João, o João que escreveu o livro do Apocalipse, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, pois quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. O grande desejo do seu coração é ser como Cristo? Ellen White, escrevendo para a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em um boletim diário de 28 de janeiro de 1893, diz o seguinte, a mensagem da justiça de Cristo deve ressoar de uma extremidade da terra à outra. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. A mensagem da justiça de Cristo. O que é isso? Que eu sou indigno, mas Ele é digno. Eu sou injusto, mas Ele é justo. Eu sou impuro, mas Ele é limpo. Eu sou impuro, mas Ele é puro. Eu sou fraco, mas Ele é forte.
A mensagem da justiça de Cristo deve ir de uma extremidade da terra à outra. Qual é a mensagem, o resumo da mensagem dos 3 anjos? É que Cristo é tudo em todos. Nós vamos a Cristo, nós abandonamos toda a nossa própria justiça. A justiça dele vive em nosso coração. O poder da besta foca a atenção em si mesmo, em alguma unidade política ou religiosa para resolver os problemas do mundo. O que é a justiça de Cristo? É que somente Cristo pode resolver os problemas do mundo. Ele pode resolver os problemas da nossa vida pessoal. Ele pode resolver os problemas internacionais do mundo. O Cristo que nos criou, o Cristo que morreu por nós, o Cristo que intercede por nós, o Cristo que virá novamente por nós. Este Cristo que é totalmente justo é o nosso único Salvador e Redentor. Babilônia e toda religião falsa falam da glória do homem. Cristo e o cristianismo genuíno. O cristianismo genuíno fala da glória de Cristo. Babilônia e toda religião falsa falam da minha reputação, da minha honra. O cristianismo genuíno fala da reputação de Cristo e da honra de Cristo. Babilônia e todas as religiões falsas falam das obras humanas. O que eu fiz? O cristianismo genuíno fala do que Cristo fez. Babilônia, religiões falsas falam do que eu estou fazendo por Cristo. Essas religiões falsas exigem vir com ofertas, com autoflagelação e vir para me tornar justo diante de Deus. Mas o cristianismo genuíno fala da cruz, fala do que Cristo fez por mim. E à luz de seus encantos incomparáveis, sou atraído a Ele. Babilônia e todas as religiões falsas são baseadas em uma distorção da verdade bíblica, fundamentadas na opinião humana. O cristianismo genuíno é baseado na verdade como ela é em Jesus. O cristianismo genuíno está ancorado, não na opinião do homem, não em ideias humanas, não em alguma abordagem cultural que molda a Bíblia de acordo com a minha opinião, mas está ancorado em Jesus e em sua palavra. A gratidão por tudo o que Cristo fez por nós motiva nosso comportamento, levando-nos a entregar toda a nossa vida a Ele. A Bíblia diz, na essência dessas mensagens dos 3 anjos, dessas 3 mensagens cósmicas, a Bíblia diz, temei a Deus, respeitai-o, dai-lhe glória. No livro Testemunhos para Ministros, Ellen White escreve aos ministros na página 453, o que é a justiça pela fé? É o trabalho de lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que é impossível para ele fazer por si mesmo. Nós vamos até Jesus e dizemos, Jesus, não há maneira de eu me salvar. Jesus, toma minha vida, meu eu pecador, e Jesus, salva-me. E Jesus, quando tu me salvaste, não foi para uma vida de desobediência, tu me salvaste para uma vida de obediência. O anjo clama poderosamente em Apocalipse 18, 2, 4. Ele clama poderosamente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios, pois todas as nações beberam do vinho da sua fornicação. Babilônia e a religião falsa, que depende de opiniões humanas, são enganadas por demônios. As nações do mundo bebem do vinho. Elas se embriagam com sua doutrina falsa. Os reis da terra se unem a esse sistema falso. Eles cometem fornicação com ela. Os mercadores da terra, ou seja, os poderes econômicos, os homens ricos da terra, enriquecem com a abundância de suas delícias. Aqui há uma verdadeira outra união tríplice. Religiões apóstatas ou falsas se unem em torno de sua ideia percebida de verdade, sua opinião humana sobre a verdade, suas tradições humanas. Poderes políticos se juntam a elas para unir o mundo. As nações do mundo se unem. Governos, instituições financeiras ou poderes econômicos se unem. Mas em Apocalipse 18, 4, há um chamado claro. Ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não recebas as suas pragas. Deus faz o seu apelo final. Esse apelo final está sendo feito ao mundo neste exato momento. Jesus está chamando o seu povo em uma mensagem de amor. Venha fazer parte do meu movimento dos últimos dias. Venha fazer parte deste movimento divino de destino. Venha e compartilhe a glória da minha verdade com o mundo.
venha e revele a minha honra, venha e revele a minha glória, venha e seja capacitado pelo meu Espírito, venha e una sua vida à minha e seja participante desse movimento final para o mundo. A Bíblia diz que é hora de tomar uma decisão por Cristo. Babilônia, descrita em Apocalipse 18:5. Seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. É o momento em que Jesus diz: basta, basta de pecado. Nos dias de Noé, o pecado chegou ao seu ponto final. Nos dias de Noé, a taça da iniquidade foi cheia. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a taça da iniquidade foi cheia e Deus disse: basta. No tempo do fim, Jesus diz: basta. Nos últimos dias da história da terra, Deus diz: basta. Basta de sofrimento, basta de angústia, basta de tristeza, basta de rebelião, basta de pecado. E Jesus diz: é hora, senhores e senhoras, está na hora de fechar. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 208, diz: com precisão infalível, o infinito ainda mantém um registro com todas as nações, enquanto sua misericórdia é oferecida com apelos ao arrependimento. Esse registro permanecerá aberto, mas quando os números atingirem uma certa quantidade que Deus determinou, o tempo de graça se encerrará. Quando isso acontecer, repare no que está escrito: o ministério de sua ira começa, o registro é encerrado, a paciência divina cessa, não há mais súplicas de misericórdia em favor deles. A mensagem de Cristo está sendo proclamada agora. Cada ser humano terá a oportunidade de tomar sua decisão irrevogável. O tempo de graça não se encerra de forma arbitrária por Deus, mas se encerra como um sinal de que todos já tomaram sua decisão. Este é o momento de decisão. Onde estamos no curso do tempo? Deus está preparando um povo para proclamar as maravilhas de sua graça, a grandeza de seu amor, a bondade de seu caráter, a justiça de sua lei e a beleza de sua verdade. Como Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Este é o momento, à luz da segunda vinda de Cristo, de tomar nossa decisão final por Cristo. Este é o momento de parar de ficar em cima do muro. Lord Cecil, um dos membros da realeza, príncipe da Inglaterra, estava no Canadá por um curto período de tempo e estava a caminho de um culto na igreja. E enquanto ia, olhou para fora e viu um homem que reconheceu alguém que já havia ido à igreja antes, mas que havia se afastado de Cristo. E esse homem estava trabalhando, rachando lenha. E tudo o que Cecil disse foi: irmão, o Senhor está voltando. Ele continuou andando. Aquele lenhador começou a pensar: o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Estou pronto para o seu retorno. Estou pronto para o dia em que Jesus descerá pelas nuvens do céu. Estou pronto para o dia em que a terra será iluminada com a glória de Deus. Eu já fiz uma entrega plena, completa e total a Cristo. Este mundo está em rota de colisão e há apenas uma esperança. A esperança da vinda de Jesus. Esperança na vinda de Cristo. Se não temos essa esperança, que esperança temos? A morte é um buraco escuro no chão? Uma longa noite sem amanhecer? Temos uma esperança que atravessa a nossa escuridão. Estenda a mão e agarre essa esperança. Estenda a mão e abrace essa esperança. Estenda a mão e valorize essa esperança. Cristo está voltando. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado pela esperança. Escolhemos permitir que Jesus viva em nossas vidas e encha nossos corações com sua graça e amor, para que possamos proclamar essa esperança até os confins da terra. Em nome de Cristo. Amém.